Sabe por que a Cleandonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Cleandonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Cleandonto cuidar de você. Cirurgião dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771 2120. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371, Centro, Icó, Ceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 88996223086. Colégio Propósito, um novo jeito de aprender. Peixada do Zeca. Em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome: Peixada do Zeca. Olá pessoal, vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na cidade do Icó. Então venha com a gente conhecer. Nós temos artigos de viagens, malas, bolsas, carteiras de diversas marcas. Essa seção todinha é de artigos de viagem e também escolar. Nós também estamos trabalhando com a marca Melissa, que é uma das marcas muito importantes, que a mulherada simplesmente ama. Muitas novidades. Nessa seção a gente organizou ela para a seção feminina. Aqui a gente tem rasteira, tem salto, tem mocassim, tem escarpão, produtos lindíssimos. Então venha conhecer a nossa seção feminina. Você que ainda não conhece a nossa loja, ela fica aqui na Francisco Maciel, na cidade do Icó. Venha nos prestigiar, nossa equipe está esperando, aguardando você. Temos muitos produtos bacanas, preço excelente. Venha para a Duda Center Calçados. Olá, seja bem-vindo ao programa Café Camarada, seu programa de entrevista que recebe toda semana, para uma boa conversa, pessoas das mais diversas áreas. Hoje estaremos exibindo uma das palestras da Sombrece 2023 com o tema O papel do crente no Estado Democrático de Direito. O palestrante, pastor e advogado Leandro Lins, ele é pastor da Igreja Batista Regular Filadélfia, em Juazeiro do Norte. Eu sou o pastor Ricardo Alexandre, da Igreja Batista Regular de Icó. Um forte abraço para vocês que nos acompanham através da TV Princesa do Vale. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações do programa Café Camarada e de toda a programação da TV Princesa
do Vale. Você que me ouve pela Icor FM 104.9 e pela Estação Vale, um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência. Olha, dia 15 de junho estaremos realizando um encontro de casais e você é o nosso convidado. Em breve estaremos disponibilizando o local, valores que envolvem a realização do evento. É um evento organizado pelo Departamento de Casais da Igreja Batista Regular de Icó. Você é o nosso convidado, será dia 15 de junho. Também estaremos realizando conferência de mulheres com o tema A Mulher Cristã e o Reino de Deus, superando os desafios para servir. Será dia 30 e 31 de agosto. O preletor deste evento será o pastor Pires e você é a nossa convidada. Venha participar conosco. Olha, você agora vai assistir a palestra com o pastor e advogado Leandro Lins com o tema O Papel do Crente no Estado Democrático de Direito. E, de fato, um tema que é necessário, extremamente necessário e urgente, nós trabalharmos, aprimorarmos e aprofundarmos essa temática. Não tão comum nas igrejas, então por isso mais ainda a importância e parabenizo a todos vocês que vieram interessados em aprender mais sobre essa temática. O papel do crente no Estado Democrático de Direito, e hoje vamos trabalhar definições iniciais. Recentemente, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, votou a favor do aborto até 12 semanas. Além disso, ou antes disso, o ministro do mesmo tribunal, Luiz Roberto Barroso, já tinha votado numa decisão monocrática, que, no mesmo sentido, só que essa não vinculante. No dia 13 de junho de 2019, os ministros do mesmo tribunal votaram a favor do crime de homofobia, equiparando a homofobia ao crime da Lei 7.716/89, famoso crime de racismo. O problema, diante dessas decisões, e que gera tanta polêmica, e o questionamento que precisamos responder nesses dias é que o princípio democrático da reserva legal afirma e defende que no Estado democrático o Congresso Nacional é a autoridade, o meio, o instrumento competente para criar crimes, uma vez que ele representa mais diretamente a vontade da maioria da população. Diante disso, será que essas decisões estariam concordando, contribuindo para o avanço do amadurecimento, do aprimoramento do Estado Democrático de Direito? Será que essas últimas decisões do STF têm feito, de repente, você que está aqui nessa manhã, desconfiar até mesmo da existência de um Estado democrático em nosso país? Antes disso, será que, mesmo independente das decisões do STF ou não, vivemos no Estado Democrático de Direito? Podemos dizer que o Brasil é, de fato, um Estado Democrático de Direito? Você já discutiu com um amigo na escola, na faculdade, seus vizinhos, irmãos, sobre a questão do Brasil ser ou não esse tipo de Estado? Mas a pergunta importante antes de tudo isso é: você já estudou para entender o que de fato significa um Estado Democrático de Direito? Você já elaborou na sua mente esse conceito? Porque somente entendendo o que é esse tipo de Estado é que eu posso entender o que é o meu papel, ou qual é o meu papel como cristão dentro dele. E se você ainda não leu sobre isso, ouviu alguma coisa aprofundada sobre isso, queremos trazer para o seu coração, para a sua mente, essa resposta nesses dias, para que você esteja mais assim pacificado, autorizado para argumentar nessa área. E aí, nesse sentido, vamos então buscar entender qual o papel do crente no Estado Democrático de Direito, inicialmente entendendo o que é esse Estado, o que é um Estado Democrático de Direito, e para entender o que é um Estado Democrático de Direito, vamos quebrar essa conceituação para definir parte a parte, e assim de forma bem didática, clara, você possa então entender de uma vez por todas o que é isso. Então, para quebrar, vamos primeiro saber o que é um Estado, o que é um Estado democrático, e então entender o que é um Estado democrático de direito. Primeiramente, o que é Estado? E antes disso, quero convidar você para orarmos ao Senhor. Pai, nos abençoe nessa manhã e que esses dias possamos ter com claridade
definições importantes para podermos atuar de uma forma que te agrade em nosso país, sendo luz e sal, como assim o Senhor ordenou que fôssemos, agindo com sabedoria, discernimento, amor e verdade nessa nação onde o Senhor nos colocou. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. O que é Estado? Pelo menos aqui eu quero usar uma definição de Estado moderno, que é esse Estado que a gente então vive hoje. O Estado moderno, ele tem uma origem no século XVI e ele é caracterizado por 3 elementos essenciais. Se você já fez direito, ouviu isso nas primeiras aulas do curso: território, população e governo. Esses são os 3 elementos essenciais para que exista um Estado. Sem território, população e governo, não há Estado. O Estado nasce com que propósito? Para pacificar as relações entre povos de culturas, crenças, ideologias distintas que viviam dentro de uma nação, especialmente europeia, onde ali ele nasceu, mas também para regular as relações deste Estado, dessa nação, desse grupo, com os Estados vizinhos, e assim poder criar um ambiente propício para evitar guerras e conflitos e também facilitar a prosperidade, o crescimento econômico, as relações negociais entre os Estados. Então, para que essas relações pudessem acontecer de forma pacífica, é vislumbrado, pensado um Estado. E aí, para que esse Estado, de fato, pudesse funcionar, qual seria o mecanismo que faria esse Estado funcionar e de fato, exercer o que ele pretendia na prática? Criando o direito, aplicando o direito, forjando normas que pudessem, então, ali fazer com que esse Estado funcionasse. E aí vamos entrar nessa definição importante, a segunda definição importante aqui nessa manhã. Depois de definir o que é Estado, o que seria, então, direito, para que esse Estado pudesse ser efetivado, aplicado e assim funcionasse. A discussão sobre esse conceito de direito, ela não é pacífica, certo? Ela é muito mais abrangente, até mesmo do que a discussão sobre Estado, porque o Estado moderno é algo mais próximo a nós, mas direito é uma discussão de milênios, de séculos, né? O Corpus Iuris Civilis, que é um dos mais importantes livros do direito ocidental, ele compila os fragmentos jurídicos mais clássicos até o século VI depois de Cristo. E ali no livro 1, título 1, da Justiça e do Direito, o grande jurisconsulto romano, Celso, afirma que o direito é a arte do bom e do justo. Para o grande Ulpiano, um dos maiores juristas de todos os tempos, que viveu no século II depois de Cristo, lá aí, já mais próximo a Jesus, aos apóstolos, Ulpiano vai dizer, abre aspas, justiça é a vontade constante e perpétua de atribuir a cada um o que é seu. Estes são os preceitos do direito: viver honestamente, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu. Fecha aspas. Isidoro de Sevilha, e aí um grande erudito, agora cristão, do século VII, jurista, filósofo, lembrava que a palavra direito vem do latim ius, ligado a iustum ou iustitia. Logo, o direito seria a manifestação externa da justiça, ou, de forma mais didática, os atos justos que juntos compõem a justiça. Em sua Suma Teológica, questão 57, quando vai tratar sobre o direito, São Tomás de Aquino vai definir justiça como uma ordenação dos atos que dizem respeito a outra. Perceba que para o maior filósofo medieval, justiça implica igualdade, busca por ajustes, correções e ordens. Diz o doutor Angélico, abre aspas, no artigo 1 dessa questão 57, consideramos justa uma ação nossa quando corresponde, segundo uma certa igualdade, a uma ação do outro. Assim, a paga da recompensa devida a um serviço prestado. De outra forma, para Aquino, o justo é o quê? Ou o direito? Estaria bem próximo à definição clássica, greco-romana, como nós já vimos, de dar a cada um o que é seu, de dar a cada um o que lhe é justo, o que lhe é de direito, sem deixar, então, que haja uma desigualdade entre as partes. Isso seria, então, direito. E para ficar ainda mais evidente e mais claro, ninguém ter dúvida, vamos clarificar esses conceitos com um exemplo bem prático e atual. Suponha que um flamenguista
tivesse trabalhado numa perfumaria este ano e vivesse só de sentir cheirinho, pastor Israel. E aí, imagina que uma diária de um trabalhador brasileiro, que hoje em média é R$44, imagine que esse flamenguista passasse um mês inteiro sentindo o cheirinho dos perfumes, Alan. E mesmo sentindo aquele cheirinho, ganhasse apenas R$22, ou seja, metade do valor normal da hora trabalhada. Obviamente que isso não seria considerado o quê? Um ato justo. Por quê? Porque a paga da recompensa é desigual. E aqui a palavra-chave para Aquino, não é isso? Desigual diante do restante da população. Ora, se o justo é aquilo que traz igualdade, proporção, o que traz desigualdade seria algo injusto e algo contrário ao direito. De modo que, para se fazer justiça, a perfumaria onde o flamenguista passou o ano sentindo só cheirinho, deveria pagar a hora de trabalho de forma igualitária. Nada a ver. E aí, quem não entendeu direito, depois pergunta para o pastor Israel, ele entendeu bem direitinho o exemplo. Em síntese, o justo é a ação que corresponde, então, a certa o quê? Igualdade entre a prestação e a recompensa. Entendeu aqui o ponto? O justo é aquela prestação que traz igualdade entre, aquela ação correspondente, aquela ação que corresponde a certa igualdade entre a prestação e a recompensa. Assim também o direito. Então lembra que direito vem do latim ius e iustitia. Então ius, direito, iustitia, justiça. Então direito são os atos justos particularizados que juntos compõem e fazem justiça. Claro até aqui? Conceito então de Estado de Direito em mente, de fato, trazendo ele à nossa mente, fica mais fácil continuarmos. De modo que o direito seria um tipo de manifestação física da justiça, que busca impor, e aqui outra palavra importante, impor, não é só aconselhar, não é só pedir, o direito busca impor, por isso a força cogente, a força coercitiva. O direito busca impor igualdade nas relações sociais, enquanto a lei, se você tiver dúvida qual a diferença entre direito e lei, então a lei seria o registro escrito da ideia ou da razão de justiça na mente, que se expressa por atos de direito, e a lei seria uma manifestação mais física, concreta, escrita, desse direito que reflete justiça. Então percebe aqui a ordem, justiça, plano maior, direito, atos que compõem a justiça, e lei, aquilo que expressa fisicamente o direito e a justiça. Vamos lá? Todo mundo atento até aqui? Tranquilo? Qualquer coisa, pode perguntar lá no parlamento, se ficou alguma dúvida. Então, seguindo então, entendendo o que é Estado e entendendo o que é direito, quero agora então ir para a definição de o que é Estado de Direito. Afinal, o que é Estado de Direito? Ah, eu não vivo no Estado de Direito. Ah, vivo no Estado de exceção. Mas você sabe, de fato, o que é o Estado de Direito? Se não sabe ainda, vamos tentar aprender nesse momento. Bom, na história dos povos, o meio mais comum de pacificação social era qual? Quando acontecia alguma coisa errada em algum lugar, ou havia algum conflito, o que é que prevalecia? Chicote, né? A pancada, né? A paulada, a mãozada, a força. Então, quando alguém desobedecia a algum líder, qualquer comunidade, podemos dar um exemplo aqui mais próximo, o coronel, né? Aqui no Brasil, já havia leis, mas de fato elas não eram tão aplicadas por causa da distância dos grandes centros. O coronel, então, fazia um uso bem parecido dos mais antigos líderes da humanidade. Você faz o que eu quero, se não fizer, peia. Né? A pena era essa. E aí, claro, nós tínhamos aí um paiol de penas arbitrárias de acordo com a vontade da autoridade de plantão. Então, o que ela quisesse, o que ela achasse que era mais justo, ela fazia contra você de acordo com a vontade dela. Em outro aspecto, nesse tempo, não havia limites para a atuação do governante ou do rei. Então, ele fazia o que queria, do jeito que ele queria, que lhe passasse na cabeça. Então, o Estado, ele começa a ser de direito quando? Quando há um conjunto, um espaço, território, povo, tudo aquilo que nós falamos, que agora se prioriza o direito à lei como meio mais importante para a pacificação social, e não mais o chicote, não mais a força, não mais a pancada.
E ainda mais esse Estado é evidenciado quando os próprios líderes, coronéis, prefeitos, governantes, juízes, presidentes, reis, começam também a ser limitados em sua atuação. E aí nós temos uma formação bem mais evidente do que daquilo que nós chamamos hoje de Estado de Direito. Nesse sentido, então, o Estado de Direito é o quê? É um Estado sob o governo ou império das leis. Ficou claro aqui? Um Estado sob o governo ou império das leis. É isso que significa o Estado de Direito. Então, podemos vislumbrar estados de direitos desde a antiguidade. Eu posso citar, por exemplo, que todos conhecem, o povo de Israel. O povo de Israel. Às vezes até mesmo é omitido em alguns livros de direito, por ter uma visão mais contrária à fé cristã ou de rejeição, mas é fato que o povo de Israel, através da liderança de Moisés, vivia debaixo de um conjunto de regras e leis muito avançadas para aquela época, e inclusive o próprio líder, Moisés, estava submetido àquelas leis. Né? Então isso mostra e exemplifica o que a gente chama hoje de Estado de Direito. É um Estado em que impera, governa as leis acima da vontade arbitrária de um governante. Portanto, a história vem demonstrando que um Estado de Direito apenas, ele tem suas falhas, ele tem suas fraquezas, ele tem suas fragilidades. Ele não é necessariamente igualitário, justo e democrático. Por quê? Vamos dar aqui dois exemplos históricos, você vai entender porque é que um Estado de Direito, por si mesmo, não consegue trazer toda essa ideia de justiça, igualdade e democracia. Você sabia que os estados da Alemanha nazista e da Itália fascista eram estados de direito? Pois sim, eles eram estados de direito. Se você já assistiu a algum filme do Tribunal de Nuremberg, onde teve lá o julgamento dos nazistas que foram aprisionados, você vai entender, ali é mencionado, que o argumento dos advogados dos nazistas eram argumentos muito fortes. Mas como assim, pregador? Que absurdo é esse? Que argumento vai ser forte para defender pessoas que matavam outras dentro de um campo de concentração, dentro de uma câmara de gás? Qual argumento poderá ser forte contra isso? Ora, sabe qual era o argumento dos advogados? Meus clientes tão somente obedeciam à lei do seu país. Meus clientes eram os melhores cidadãos, pelo contrário, obedeciam tudo aquilo que as autoridades ordenavam a partir das leis. Não há aqui criminosos. Ora, quais as leis que meus clientes deveriam obedecer? Não é as leis do seu país, não? O que é que um bom cidadão faz? Obedece às leis do seu país. Pois então, meus clientes obedeciam às leis do seu país, que à época era nazista. E como era nazista, tinha leis nazistas. E meus clientes as obedeciam. Como é que você vai querer punir, ainda mais de morte? Essa era a pena, morreram enforcados. Clientes ou cidadãos que obedeciam à lei do seu país. Esse foi o argumento dos advogados, básico, né? Entre outros, dos advogados dos nazistas. Por quê? Porque, de fato, o Estado nazista era regido por leis. Era um Estado de direito nesse sentido. Tudo que o Führer fazia, o Hitler e os seus liderados, tinham certo lastro legal. No entanto, a história comprova de que isso mesmo sendo um Estado de direito, não deixou de ser algo horrivelmente injusto e mau e desigual. Sendo assim, teve que se buscar um Estado mais avançado que pudesse ir além do Estado apenas de direito, porque um Estado apenas de direito podia criar Estados nazistas. E isso, claro, era horrível para o mundo ocidental especialmente. Qual foi a solução encontrada? Deveria, então, continuar havendo Estados regidos por leis, mas estas leis deveriam ser submetidas a princípios democráticos. De outro modo, para ficar mais claro, a justiça buscada deveria ser uma justiça social. O que aqui significa? Aquela em que toda a sociedade estivesse ancorada em direitos e deveres igualmente, sem distinção de raça, por causa da Alemanha nazista, sem distinção de religião, sem distinção de condição social. E aí, então, deste modo, o mundo ocidental vai avançar de um Estado de direito apenas
para agora o que eles chamam de Estado Democrático de Direito. E é nesse sentido que a nossa Constituição, no seu artigo 1º, e aqui a importância, né, desse conceito para o nosso ordenamento jurídico, seu artigo 1º, a Constituição diz, abre aspas, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em quê? Estado Democrático de Direito. Olha, você está acompanhando a palestra com o advogado e pastor Leandro Lins com o tema O papel do crente no Estado Democrático de Direito. Eu vou chamar os nossos comerciais, daqui a pouquinho estaremos de volta. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna Medical São Lourenço, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DDD 88 998 6619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. Olá, pessoal! Aqui na loja Mil Dicas Modas vocês irão encontrar tudo o que precisa num só lugar. Temos tudo em moda masculina, moda feminina, moda fitness, acessórios, cama, mesa, banho e brinquedos. Então você que quer comprar barato, vem conhecer a nossa loja. Na loja Mil Dicas Modas vocês irão encontrar uma enorme variedade em roupas infantil de 0 a 16 anos, masculino e feminino a partir de R$ 25. Dividimos suas compras em 12 vezes nos cartões de crédito. Então você que quer comprar roupas masculinas, femininas ou até mesmo um presente de qualidade, com bom atendimento e o melhor preço da cidade, não fique andando à toa. Vem para Mil Dicas que aqui com certeza você vai encontrar tudo o que procura num só lugar. Aqui na Só Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, Centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Sabe por que a Clindonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Clindonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Clindonto cuidar de você. Cirurgião dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na Rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771 2120. Peixada do Zeca. Em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na Rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome: Peixada do Zeca. Colégio Propósito, agora em novas instalações.
O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371, Centro, Icó, Ceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 88996223086. Colégio Propósito, um novo jeito de aprender. Olha, estamos de volta logo após os nossos comerciais e nós continuaremos assistindo a palestra com o tema O Papel do Crente no Estado Democrático de Direito com o advogado e pastor Leandro Lins. Estado Democrático de Direito. E para aprofundar então nessa temática, eu quero agora ir para definições sobre democracia. Se o Estado de Direito avança para o Estado Democrático de Direito, afinal, o que é um Estado democrático? O que é democracia? O que é governo democrático? E aí, você acha que o Brasil vive a democracia ou uma anarquia? Sabe a diferença entre os dois? Será que também, de um outro modo, a Bíblia não fundamentaria melhor um governo monárquico do que um governo democrático? Você lembra de tantos versos nos chamando a submeter as autoridades, como aqui lido nessa manhã, e até mesmo autoridades citadas nominalmente, como em Pedro, honrai ao rei. E aí? Certa vez eu, lá em Souza, ainda adolescente na igreja, numa discussão política, e um irmão se levantou e disse, se fôssemos seguir a Bíblia, deveríamos defender a monarquia, porque esse é o governo que Deus estabelece e manda a gente defender. Será isso mesmo? Bem, vamos iniciar definindo o que é anarquia. O que é anarquia? Sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. Então, numa anarquia ou num povo que vive anarquicamente, nós não temos um governo, nós não temos uma liderança a quem nós devemos nos submeter. De modo que, obviamente, eu não quero me alongar muito nesse tema, porque o cristão não pode defender a anarquia. Não pode defender a ideia de uma nação sem autoridade, por causa de textos como o que foi lido hoje pelo pastor Tiago, Romanos 13, onde Deus nos manda direta e claramente respeitar, nos submeter às autoridades como o quê? Instituídas por quem? Por Deus, por Ele mesmo. Então é óbvio que um governo anárquico é um governo que condena autoridades e vê com muito mais maus olhos as autoridades. Se formos usar uma linguagem espiritual, que diria que a autoridade vem do demônio e por isso deve ser negada. Não é o caso do cristianismo, que exalta a autoridade, que manda nos submeter, orar, interceder, 1 Timóteo capítulo 2, pelas nossas autoridades de forma especial. Então há um chamado aos cristãos para o amor de fato às autoridades, o respeito e a intercessão por eles. Se Deus é quem institui autoridades, por óbvio, nós não podemos negar a autoridade, porque fazer isso é negar a vontade de Deus para esse mundo, né? O princípio hierárquico, ele é muito claro e evidente nesse sentido de respeito a quem está sobre nós, a quem Deus colocou sobre as nossas vidas, desde um pai, uma mãe, um marido, até o presidente e, enfim, as outras autoridades. Governos, então, autocráticos, governos autoritários, são governos voltados para satisfazer a vontade de um governante. Aqui vamos entrar nas definições de democracia. Para isso, quero logo trazer para você o que não é democracia. Então, democracia não é anarquia, democracia não é necessariamente monarquia, apesar de com uma construção estrutural ela pode ser, o caso da Inglaterra hoje, mas não necessariamente monarquia, nem também oligarquia. Vamos contrastar democracia, monarquia e oligarquia. Então, democracia, governo do povo.
monarquia, mono, governo de uma pessoa, geralmente um rei, uma rainha, e oligarquia, oligos, a ideia de poucos, alguns que nos governam. Obviamente, vocês já perceberam que, pelo contraste entre as definições, democracia seria o governo do povo. O governo democrático é o oposto desse governo autocrático, do governo autoritário, do governo onde um manda e todos obedecem. Democracia, então, em tese, seria um governo voltado aos interesses populares. Entenderam? Um governo voltado aos interesses do povo e não à vontade arbitrária de um ou de alguns governantes. Apesar do conceito de democracia ele ser desenvolvido, como todos sabem, lá na Grécia Antiga, século VI a.C., não havia democracia como nós pensamos hoje, nem naquela época, nem na época do Novo Testamento, certo? A democracia, inclusive, lá na Antiguidade Clássica, era muito mal vista para alguns filósofos clássicos gregos, porque eles diziam que se o governo vai ser do povo, entendiam esse povo às vezes como massa, turba. E estas massas, por óbvio, em sua grande maioria, até hoje, né, são compostas das pessoas que sabem menos, conhecem menos, têm menos acesso ao conhecimento, nesse caso da Grécia, menos acesso à filosofia. Logo, esse conjunto, essa massa governando, seria um dos piores governos, porque elas não teriam a capacitação necessária, intelectual, de acordo com esses filósofos, para governar a polis, a cidade. Por mais avançado que fosse o conceito de democracia grega, já na época de Dracon e Solon, aplicado também por Clístenes na Grécia, é importante entender que a democracia, mesmo naquela época, no seu auge, quando ela se tornou mais avançada para a sua época, em que só havia ali governos autocráticos e governos ditatoriais, mesmo nesse período de democracia no seu auge na Grécia, ainda havia, por exemplo, critérios pré-estabelecidos para você ser um cidadão. Ele não podia ser todo mundo. Só podia ser homem, maior de 18, tinha que nascer em Atenas. Então percebemos aqui critérios de gênero, critérios aí que mulheres, escravizados, estrangeiros não estariam dentro desse espectro da cidadania. Na época do Novo Testamento, nós sabemos o que tínhamos, não era tanto democracia, mas o que prevalecia era o quê? O Império, né? O Império Romano. E era ele que impunha sua vontade através de seus imperadores e do Senado. E ali as leis eram estabelecidas por eles, impostas aos seus povos dominados. Não obstante, esta fosse então a realidade daquela época do mundo secular. Quero então aqui entrar para uma esfera de destaque para a história da igreja. Apesar dessa ser a regra no mundo como um todo, ou seja, a imposição da vontade de um governante ou de um grupo de governantes, e não ser a democracia a regra geral, é interessante que a igreja, desde a sua fase embrionária, desde o seu início, apresentava práticas que apontavam para o ideal democrático. Você lembra disso na sua leitura do livro de Atos, do Novo Testamento? Por mais que a liderança apostólica tivesse um lugar de destaque, por óbvio, nas decisões, a igreja sempre estava sendo o quê? Chamada a tomar as decisões de forma democrática. Vamos então agora passar por um momento mais teológico, evidenciando, através de textos bíblicos, o princípio democrático da igreja cristã e como ele molda e influencia a nossa sociedade até hoje. Atos 1, abra lá, 21 a 26. Atos 1, 21 a 26. Lucas vai aqui narrar como a igreja primitiva, e aqui uma assembleia, que é importante a palavra, né? Eclesia no grego, que é a palavra usada para as assembleias gregas, mesma palavra, eclesia, e essa eclesia, essa assembleia de 720 pessoas, essa igreja, como a gente chama hoje, elege Matias para substituir Judas. Elege. Quero destacar o verso 26, acompanhe comigo. 1,26. Os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias.
sendo então votado lugar com os 11 apóstolos. Veja que a palavra aqui para votado, no original, significa ser escolhido por voto no meio de um grupo. Em Atos 6, acompanha aí, passa algumas páginas, do versículo 1 ao 5, é relatado, que vocês já conhecem, Atos 6, que diante dos problemas de distribuição diária para as viúvas no meio da igreja, o que é que os apóstolos fazem? Convocam uma reunião com a comunidade dos discípulos para que eles escolhessem, Atos 6, 7 homens com certas qualidades para servirem às mesas. Perceba então que a comunidade escolhe os diáconos e os apresenta aos apóstolos. Lucas então deixa claro no verso 5 que a ideia, olha o que ele diz no verso 5, agradou a todos. E veja aqui o destaque da importância do parecer apostolar satisfazer a vontade de todos, ou da maioria da igreja pelo menos. Então, por mais que os apóstolos tivessem dado um parecer, era importante que agradasse a todos, que a maioria, pelo menos, da igreja fosse ali satisfeita com aquela decisão. Nos textos mais fortes que eu vejo, passe mais algumas páginas, é Atos 14, verso 23. Na defesa do princípio democrático no da igreja, Atos 14, 23 é um texto para mim muito basilar. E diz o texto em Atos 14, 23 que Paulo promovia em cada igreja o quê? Promovia o quê? A eleição de presbíteros. Presbítero, a gente sabe, uma palavra que é usada no mesmo sentido de pastor, de líder da igreja. A palavra aqui, então, usada para eleição, já não é a mesma palavra lá de votado, já é outra palavra, mas carrega a ideia também de escolha por parte da comunidade. Interessante que dois dos melhores léxicos que nós temos, ou dicionários da língua grega, tanto Bauer como o Lau-Enaida, vão concordar que a palavra aqui para eleição, veja bem, veja que coisa interessante. A palavra aqui para eleição é escolher ou eleger para um cargo levantando as mãos. Levantando as mãos. Vocês lembram de algum lugar onde ainda se faz isso? Vota levantando as mãos? Nossas igrejas, né? Bem próximo a como fazemos nas nossas assembleias até hoje. Parece claro, então, irmãos, que o princípio democrático é algo estabelecido pelo próprio Espírito Santo, que conduzia a igreja em seu nascimento. Então, é verdade que a forma democrática, você está ansioso para ver a pregação, né? A palestra, ainda bem. Isso é bom. Esse espírito aí, viu? Quando vier do almoço, vai para o diabo, cadê? É para vir desse jeito, correndo. Parece claro que o princípio democrático, irmãos, ele é algo estabelecido pelo Espírito Santo, que conduzia a sua igreja desde o nascimento. E essa forma democrática, a gente sabe que ela vem da Grécia. Essa questão, a própria palavra, né, eclesia, usada aqui no Novo Testamento, ela vem do contexto grego, mas nós não podemos entender que isso impede de nós afirmarmos que o Espírito Santo aprova essa forma, tanto para a Igreja de Deus, quanto também para os dias atuais, expandindo, inclusive, essa forma grega. Porque lembra, a forma grega, ela tinha suas limitações. Lembram disso? Elas eram cercadas de critérios. Não é o caso da forma cristã. Então, diferente da Assembleia grega, cheia de critérios discriminatórios, na nova eclesia, na nova Assembleia Democrática Cristã, todos os membros podiam votar, independentemente da cor, da raça, da condição social, do gênero. Entrou na igreja em Cristo, diria Paulo, Gálatas 3, versículo 28. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo aprova e estabelece o princípio democrático para a igreja, é fato que ele é implícito também, obviamente, e possível para as assembleias ou governos humanos. Por que não seria?
A Bíblia nunca desautorizou, e aqui atenção, o respeito à monarquia. Isso é fato. A Bíblia nunca nos chamou a rebelar-nos contra os reis ou as rainhas. Se houve isso na história, não foi porque a Bíblia me mandou. Obviamente, isso é claro nas Escrituras. Entretanto, o padrão de governo da igreja, preste bem atenção, era o democrático. Não era o monárquico. Não havia ali um presbítero rei, um pastor rei, que o que ditava tinha que ser obedecido e seguido. Veja que coisa avançada para aquela época, porque isso era normal. Os governos eram compostos de reis, imperadores, que chegavam, como Nero fez, a nomear um cavalo senador, se quisesse. Se bem que às vezes a gente tem políticos que não estão muito distantes dessa ideia, né? Enfim, da assemelhação. Mas é fato que a maioria dos políticos, né, creio eu, são muito inteligentes e capazes, não chegam a esse nível, mas o Nero chega a fazer isso. E quem é que poderia fazer alguma coisa contrária a ele? Ninguém, porque ele pintava, bordava, fazia o que queria. Essa era a ideia daquele tipo de governo à época. Já para a igreja cristã, nós temos o quê? Um ideal divino, democrático, e claro que o mundo secular, ao observar como funcionava nas igrejas, e como era belo, e como era justo, e como era igualitário, veja ali as características que aqui nos traz, né? Sobre direito e justiça, como era justo, igualitário e belo, é óbvio que as nações ao redor, pagãs, ao observar o que acontecia na igreja, poderiam copiar e vão copiar exatamente o que aconteceu e se comprovou perante a história. Posso dizer e ouso afirmar que a democracia aplicada nos países ocidentais até hoje, ela é muito mais cristã do que grega. Ela é muito mais inspirada e parecida com as assembleias cristãs do que com a democracia grega lá da antiguidade. Em discurso na Câmara dos Comuns, em 11 de novembro de 1947, o grande estadista britânico e vencedor da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, declara, abre aspas, ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. De outra forma, reconhecendo as limitações dos governos humanos, o mesmo estadista britânico vai declarar, abre aspas, a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor do que ela. Na obra Os Filhos da Luz e os Filhos das Trevas, uma justificação da democracia e uma crítica à sua defesa tradicional, o famoso teólogo filósofo estadunidense Reinhold Niebuhr afirma sobre a democracia, abre aspas, a capacidade humana de fazer justiça torna a democracia possível. Porém, a inclinação humana para a injustiça torna a democracia necessária. Fecha aspas. No mesmo sentido, o mais conhecido de todos, filósofo e literato cristão, C.S. Lewis, vai dizer, abre aspas, sou democrata por acreditar na queda do homem. O ser humano é tão depravado que não é possível confiar a ninguém um poder irrestrito sobre os demais. Definido, então, nessa manhã, o que seja democracia ou governo democrático, resta, por fim, definir o que é Estado democrático de direito. Por fim, aprofundar agora no conjunto das ideias. Mas antes disso, podemos acreditar, diante dessas definições, que vivemos no Estado democrático de direito aqui no Brasil? A partir desse entendimento, qual é o papel do crente nesse tipo de Estado? Ou seja, qual é o papel do crente no Estado democrático de direito, agora entendendo o que é basicamente esse tipo de Estado? Outras perguntas importantes. Dentro de um governo democrático, há grande liberdade, não é verdade? Para posicionamentos políticos. E eu pergunto nesse sentido, é possível a existência de um cristianismo progressista?
Para responder essa pergunta, por óbvio, como estamos fazendo aqui nessa manhã, é importante primeiro saber o que é ser progressista. O que é progressismo? Afinal, de onde vem esse bicho? Onde nasceu? Né? Quais as suas características? Como eu posso entendê-lo e conhecê-lo para que eu possa dizer se é possível ou não um cristão ser progressista? Já xingou algum progressista? Ah, é um progressista! Mas o que é progressista? Já construiu esse conceito de forma fundamentada em sua mente? Se não, espero te ajudar a fazer isso logo mais à noite, entre outros temas a serem aprofundados e trabalhados. Encerro com uma poesia, façanha, e eu disse: o papel do crente no Estado democrático é bastante polêmico, mas não indecifrável. Se formos como Cristo, terno e amável, o exercício deste papel será bem prático. Não que não terá os seus problemas, se estrangeiros numa terra estranha, mas com um espírito sábio e quieto, numa mistura de Paulo e Epiteto, realizaremos esta difícil façanha. Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Café Camarada. Você assistiu a palestra nesta edição com o tema O Papel do Crente no Estado Democrático de Direito, com o advogado e pastor Leandro Lins. Olha, se Deus nos permitir, estaremos de volta na próxima segunda. Um forte abraço e até lá. Olá pessoal, aqui na loja Mil Dicas Modas vocês irão encontrar tudo o que precisa num só lugar. Temos tudo em moda masculina, moda feminina, moda fitness, acessórios, cama, mesa, banho e brinquedos. Então você que quer comprar barato, vem conhecer a nossa loja. Na loja Mil Dicas Modas, vocês irão encontrar uma enorme variedade em roupas infantil de 0 a 16 anos, masculino e feminino a partir de R$ 25. Dividimos suas compras em 12 vezes nos cartões de crédito. Então você que quer comprar roupas masculinas, femininas ou até mesmo um presente de qualidade, com bom atendimento e o melhor preço da cidade, não fique andando à toa. Vem para Mil Dicas que aqui com certeza você vai encontrar tudo o que procura num só lugar. Aqui na Só Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Olá pessoal, vou mostrar um pouco da nossa loja aqui na cidade do Icó. Então venha com a gente conhecer. Nós temos artigos de viagens, malas, bolsas, carteiras de diversas marcas. Essa seção todinha é de artigos de viagem e também escolar. Nós também estamos trabalhando com a marca Melissa, que é uma das marcas muito importantes, que a mulherada simplesmente ama. Muitas novidades. Nessa seção a gente organizou ela para a seção feminina. Aqui a gente tem rasteira, tem salto, tem mocassim, tem escarpão, produtos lindíssimos. Então venha conhecer a nossa seção feminina. Você que ainda não conhece a nossa loja, ela fica aqui na Francisco Maciel, na cidade do Icó. Venha nos prestigiar, nossa equipe está esperando, aguardando você. Temos muitos produtos bacanas, preço excelente. Venha para Duda Center Calçados.
Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna Medical São Lourenço, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DDD 88 998 6619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. Brasil Modas. Com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banco. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Faça as suas compras com facilidade. 10% de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Brasil Moda, a loja que veste você.